Tendo em vista que o pessoal gosta muito dos vídeos sobre a temática sobrenatural, né? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui sobre o fenômeno poltergeist, que eu já tô há um tempo já para fazer, e eu procurei reunir aqui algumas das melhores cenas do fenômeno, e no final vamos explorar algumas tentativas de explicação, né? Esse primeiro vídeo aqui é bem interessante. Observem. Claro que todos os vídeos sempre existe a possibilidade de ser fake, né? Existe muita galera aí tentando fazer vídeo fake de poltergeist, é bem normal. Observe o brinquedo, esse brinquedo que o garoto, ó, como se mexe sozinho. Ó. E agora de novo. I'm not sure, but this toy moved by itself 2 times. This bar is full of life. Esse aqui também, o bar. Os copos caem, as taças caem sozinhas, né? The next two clips are made at the same house. Esse aqui eu achei bem bobo, bem pode ser falso. Passar para o próximo. Esse aqui é interessante. Vou voltar aqui na parte que aqui, ó. O rapaz fica com medo mesmo. Ele pega o cachorro e sai fora. Pode ser fake? Pode. Todos podem. Esse é interessante. The next one was shot just few weeks ago in one of the Royal Caribbean fleet ships. The author claims that the floor was dry and ship didn't move. You'll be the judge. Observe aquela plaquinha amarela ali, né? Pode ter uma cordinha, um fio, alguém puxando? Pode ter. Mas, ó. Ó. Aquele momento que se arrasta, bem possível que possa haver um fio ali. Mas depois, quando ele fecha, é mais difícil esse movimento sendo puxado por um fio. E a situação toda é bem natural, né? O rapaz ali é um empregado que tá fazendo a faxina e tal, né? E ele pega o objeto na mão também. Estranho. Essa aqui a porta fica batendo. Mas eu acho que pode ser um problema, um defeito naquela engenhoca que fecha a porta automática ali em cima, né? Pode ser algum defeito naquilo. Isso aqui é interessante também. Opa. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aí, ó. Que o objeto se movimenta sozinho também. Bem estranho. Esse aqui... Qual que era desse mesmo objeto? Cai ali, ó. O copo cai da mesa, mas é bem bobo. Acho que pode ser fake. Isso aqui é interessante também, a geladeira, né? O cara até colocou uma câmera dentro e uma câmera fora para justamente pegar o fenômeno. Pode ter uma cordinha ali, pode ter. Mas é difícil, o movimento brusco que a geladeira faz, é difícil você fazer puxando um fio, tá entendendo?
não é fácil, olha ali. Porque com fio, você pode, por exemplo, puxar e abrir a porta. Mas voltar a porta a fechar, com fio é difícil, tá entendendo? Puxar é uma coisa, agora fechar é outra. Pode ser falso? Pode ser. Bem estranho. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. Aqui uma filmagem do mesmo local, né? E é bem curioso, os objetos voam e quebram coisas. É bem curioso também. Vamos botar aqui na parte certa. Presta atenção. Opa. Ó. Ô Jesus. Vídeo 7. Ó. O cara pode ter tacado? Pode ter tacado. Muito maluco, né? Quebrando as coisas. Viu? As latinhas voam. Tá saindo de dentro do armário. Com a porta aberta ali o armário. Vou repetir aqui, ó. Vídeo 7. De dentro do armário. Tem alguém ali dentro do armário tacando? Não sei. Pode ter. Aqui também, bem curioso, é o mesmo cenário, é o mesmo indivíduo que está captando, né? Se é montagem, se é truque, é bem feito. Porque ele consegue. Vários objetos se movimentam simultâneo. Ó. Gaveta, quadro. Aí o outro quadro. E quebra tudo, né? O cara, se estiver forjando isso tudo, ele tá quebrando a casa toda. A própria câmera. Vídeo 9. Parte externa da casa. E acho que é o mesmo vídeo. Mesmo local. Quer dizer, mesmo indivíduo. Nossa. As lâmpadas saindo do teto. É bem estranho, é bem difícil uma montagem desse tipo. Vou repetir aqui que nem eu consegui ver direito. Vamos ver. Vídeo 9. Parte externa da casa. É. O objeto voa para cima e para baixo. E a lâmpada. Uhum. Eu me mudo na hora de uma casa dessa.
mais uma vez. Olha, esse é truque do cara, é muito bem feito, ele tá se empenhando. Esse aqui também é bem curioso. Pela situação, pode ser cordinha puxando, pode ser. Mas é curioso por causa da situação, né? E a reação do cara é muito real, né? A situação toda não parece ser alguém que está fazendo trollagem, tá entendendo? Já mexi um objeto ali. Agora o sofá. Seria fácil com uma corda? Seria. Cordinha é só puxar, tranquilo. A reação do cara é que é estranha. O local, toda a situação, né? É bem natural, tá entendendo? Não parece ser montagem. Uma câmera de segurança que tá filmando ali. Agora ele tomou um cagaço, hein? Com cordinha é difícil, hein? Essa puxada aí dessa caixinha. Por cordinha é complicado. Esse outro caso aqui também parece ser uma situação bem natural. E o movimento circular que o spray ali, a lata de spray vai fazer, é difícil de você fazer. Porque quando o objeto voa, por exemplo, é arrastado, é muito fácil de fazer através de um fio de nylon. Agora, o movimento circular que o objeto vai fazer já é mais difícil de você forjar o movimento daquele. Observem ali a lata de spray. Esse movimento é complicado de fazer com cordinha. A situação parece bem natural. O rapaz, né, age de forma natural. Estranho. Aqui nós temos uma seção bem interessante também, onde nós vemos objetos se movimentando, também assim bem complicado de forjar. Por exemplo, uma gaveta que abre e salta um objeto de dentro. Para você forjar um movimento desse, a gaveta abrindo é muito fácil. Cordinha você puxa, a gaveta abre. Objeto pulando para fora já é mais complicado. E nessa sessão aqui a gente vai ver algumas imagens que o cara botou a câmera meio que no teto e você vê que não tem ninguém no ambiente. Então dá uma noção melhor pra gente de que não há ninguém ali puxando cordinhas e tal. Essa sessão é boa, presta atenção. Não há ninguém no quarto, tá entendendo? Isso é até fácil, né? Puxou a cordinha, a porta abre. Não é muito difícil. Mas é interessante. O curioso é o objeto que sai da geladeira depois, né? Ó. Uhum. Esse aqui é o último vídeo que eu vou passar para vocês, senão vai ficar longo. E posteriormente eu seleciono mais os melhores, as melhores filmagens de Poltergeist. E esse caso aqui é interessante porque o cara tá realmente sozinho em casa. Ele tá assustado, ele escuta barulhos, mas ele não sabe de onde vem, o que tá acontecendo. E o mais interessante é quando tem cachorro na cena, né? Porque eu já vi alguns outros vídeos que tem animais na cena e os cachorros eles sentem, os cachorros eles ficam com medo.
E a reação dos cachorros é sempre inusitada quando se trata de poltergeist. E observe a reação, o cachorro dele tá assustado, os outros animais da casa também, e ele tá sozinho na casa e ele vai investigando e olha, velho, se fosse eu, puta, eu ia sair correndo, eu ia mudar de casa na hora. Não, não fico aí nem a pau, saca só. You okay? Here. What is it? Reação do cachorro. Assustado Is it a mesmo. girl? Ele diz que não é editada, não são editadas as imagens. Come here. Evie, come here. You okay, girl? What's the matter? What's the matter, honey? Do you hear something? Phoebe? Honey? Are you okay? That was that. What is that? Definitely something up here. Meu espaço no celular acabou. Então eu vou retomar a filmagem, tá? Mas vai cortar um pouco do vídeo. Não foi o cara, fui eu mesmo que cortei porque o vídeo cancelou em função do espaço no celular. Vamos lá de novo. The hell? Jesus Christ. Bem estranho, hein? Que o cara está sozinho na casa, a reação dos animais, a situação toda. É bem natural tudo isso. Não me parece ser forjado. A própria câmera, né, passa a se movimentar.
as luzes que apagam e acendem. Muito estranho, realmente. Bom, gente, a questão do poltergeist, acho que já não é nem mais se o fenômeno existe ou não, né? Antigamente, ainda havia dúvida. Será que é real? Será que não é? O fenômeno é real, acontece. Hoje em dia, principalmente, está fácil, né? Porque todo mundo tem um celular, todo mundo filma, é fácil. Antigamente era mais difícil, quem é que tinha uma filmadora, né? Para captar esses fenômenos. Mas hoje em dia todo mundo tem celular, então ficou fácil. Uma porrada e continua acontecendo e acontece todo dia, tem gente aí filmando. Então, assim, o fenômeno é real, existe. O movimento desses objetos, né? Isso acontece. Agora, as explicações, né? É, eu, particularmente, não creio em fantasma, em assombração de fato, que existe por trás do fenômeno ali uma entidade, um fantasma que, de forma proposital, deliberada, né? Está ali para assustar as pessoas. Eu vou para outras explicações, não essa do senso comum, né, do fantasma, assombração, espíritos. Eu vou mais para a linha ou científica ou parapsicológica. Então, assim, a parapsicologia fala na psicocinese, por exemplo, telecinese, psicocinese, o movimentar objetos com a mente. Os parapsicólogos que estudaram casos no último século, né, relatam que o fenômeno normalmente acontece envolvendo adolescentes, meninas no caso, ou pessoas que estão passando, adolescentes passando por crises de histeria, de identidade, envolvendo também esquizofrenia e tal. E a mente do indivíduo é que tem a capacidade de mover esses objetos e tal. Essa é uma explicação. A psicocinese e fenômenos relacionados ao poder da mente que ainda não foram compreendidos de fato pela ciência. Nos casos que a gente viu ali, nesses vários vídeos, né, não tem criança, não tem adolescente, né, e não tem pessoas ali meio problemáticas em crise de histeria ou em crises psicológicas e tal. São pessoas normais que o negócio começa a acontecer. Então, assim, uma explicação é essa, a parapsicológica. Fenômenos relacionados à mente humana, que são desconhecidos ainda pela ciência, mas que podem estar relacionados a estes casos. E outras explicações vão mais para o lado de eletromagnetismo, magnetismo, ionização do ar, né, fenômenos elétricos que podem estar de alguma forma relacionados a esse tipo de fenômeno. Por exemplo, também infrassom, tá? O infrassom, que não é audível abaixo de 20 Hz, né? Não é audível aos ouvidos humanos, mas o infrassom pode causar vibração de objetos e ele é perceptível pelo ser humano pela vibração e não pela audição. O infrassom, a ionização do ar também, que pode causar fenômenos eletromagnéticos. Então, essa é uma outra explicação. Muitos fenômenos que eram ditos sobrenaturais, né? Hoje em dia já se conhece a explicação científica, né? Por exemplo, fogo-fato, por exemplo, até uma porrada de fenômenos que hoje em dia já se conhece a explicação e estão relacionados ao clima, às questões atmosféricas, às questões elétricas e eletromagnéticas do próprio ambiente, tá entendendo? Então, essa é uma explicação também. E existe a explicação realmente sobrenatural de que o que acontece ali é um fenômeno que vai para além do que a ciência pode explicar. Quando eu digo sobrenatural, eu não estou dizendo relacionado a um fantasma ou uma entidade consciente, né? Ou seja, um espírito ou uma entidade não humana consciente e que está ali pregando uma peça ou de forma deliberada fazendo a coisa. Esses fenômenos do poltergeist acontecem toda hora em todos os lugares. Então é como se tivessem realmente uma porrada de fantasmas ou de entidades, né? Que estão ali simplesmente para brincar com as pessoas. Então isso é meio. Não acho que seja muito o caminho esse. Eu acho que a coisa se trata mais de eletromagnetismo, ionização, fenômenos da própria
condição da atmosfera do local, infrassom, essas são explicações científicas, ou as questões relacionadas à mente dos indivíduos, que podem de alguma forma projetar esses fenômenos, né? A capacidade que a mente humana possui, nós ainda desconhecemos grande parte, né? Então, eu creio que seja mais por este caminho. E eu vou indo nessa. Um abraço.